Com alegria, recebemos aqui o reverendo Carlos Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana Betel, em Icaraí, Niterói, e com muita alegria, nós vamos agora abrir o nosso coração para receber a palavra que Deus colocou no coração do querido e amado irmão, a todos nós. Passamos a palavra a esse querido e amado pastor. Amados irmãos, é uma alegria enorme estar com vocês mais uma vez. Eu gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer que, e não é da boca para fora, mas que eu amo esta igreja e também ao pastor Miguel, porque é um homem que marca a história da nossa igreja, principalmente na nossa região, compreendendo Niterói e São Gonçalo. E eu sempre digo isso, eu não vou esquecer nunca, você é repetitivo. Foi ele quem me deu uma oportunidade para pregar quando ainda eu não era formado, nem nada. Então, ele me trouxe aqui para que eu pudesse trazer uma palavra ao coração dos irmãos, e foi um momento assim, muito alegre, muito especial. Como o pastor já falou, me faço acompanhar da minha esposa, Ângela. Completamos 27 anos de enlace matrimonial e tenho esses dois filhos maravilhosos aqui, o Esdras e também a Esther, Esdras não parece, mas Esdras tem 23 anos e Esther tem 20 aninhos, Então, bênção de Deus, são minha alegria, eles têm crescido no Senhor, Deus tem tido bondade para conosco e isso é maravilhoso, é motivo de gratidão ao Senhor. Amém. Amados irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de abrir a palavra do Senhor com vocês para uma meditação numa epístola que é uma das que eu mais aprecio, que é a epístola de Paulo aos Filipenses. E eu gostaria de ler capítulo 1, versículos de 3 até o versículo 11. Amém? Então, Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, e pedir agora que o Senhor, Pai amado, possa iluminar a minha mente, Pai, possa me dar as palavras precisas, ó Deus querido, para que a tua mensagem possa, de fato, tocar nos corações, fortificar as nossas vidas, Pai, e nos impulsionar, ó Deus, para viver com excelência a nossa espiritualidade. Nós te rogamos assim e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos,
o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, amados. Filipos, minha alegria e coroa. Filipos, minha alegria e coroa. Eu gostaria de dizer aos irmãos, inicialmente, que esta igreja era a igreja que o apóstolo Paulo nutria um sentimento mais intenso de amor. Paulo, obviamente, amava todas as igrejas, cuidava com muito esmero e carinho delas, mas Filipos era uma igreja muito especial para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque foi uma igreja que Paulo sempre teve o apoio. Desde o primeiro dia, Paulo contou com o apoio desta igreja tão amada e tão querida. Ela foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, na década de 50. E quando Paulo escreve esta carta, já haviam se passado 10 anos. Já havia se passado 10 anos. E Paulo escreve essa carta tão preciosa. E de onde Paulo escreve esta carta? Paulo escreve a carta diretamente de uma prisão. Era uma prisão domiciliar em Roma, mas era uma prisão. E eu diria para você que qualquer cerceamento da nossa liberdade não é nada agradável, ainda que você esteja preso dentro de casa. E um outro aspecto importante de dizer para vocês também é que Paulo, ele mantinha a sua própria condição ali com recursos próprios. E ele precisava, obviamente, de quê? De apoio, de uma igreja, de irmãos que fossem solidários. E diferentemente do que acontece, por exemplo, no Brasil, naquela época, quem estava preso, ele precisaria ter recursos para poder se alimentar, por exemplo, se manter. Não era o Estado que pagava a alimentação daquele que estava preso. E no caso de Paulo, Paulo estava preso injustamente. Paulo também, por outro lado, ele não lembrava da sua experiência em Filipos de maneira negativa. Ele não lembrava do seu aprisionamento injusto, da surra que ele levou. Ele não pensava muito nessas coisas. Ele lembrava muito mais as experiências positivas. Lídia sendo alcançada e salva. Também o carcereiro sendo salvo. Então, essas eram as lembranças do apóstolo Paulo. E aqui eu trago a primeira lição para mim e para você. Nós devemos, à semelhança de Paulo, nos ater muito mais àquilo que é alegre, àquilo que inspira, àquilo que motiva, do que olhar para aquelas circunstâncias difíceis. Mas quando nós olharmos para elas, nós precisamos olhar refletindo sobre o motivo pelo qual aquelas coisas aconteceram e o quão importante elas foram para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo e para o nosso próprio crescimento espiritual. Dito isto, eu olho para o texto e vejo no versículo de número 3, o apóstolo Paulo dizendo assim: dou graças ao meu Deus. E aqui eu vejo a importância que o apóstolo Paulo ele não coloca o peso, a centralidade nos irmãos, embora eles fossem maravilhosos, e nós veremos isso aqui. Mas Paulo, ele diz que ele dá graças a Deus em primeiro lugar. Então, Paulo expressa para nós uma fé teocêntrica, é Deus no centro. Nós somos gratos a Deus pelas vidas maravilhosas, importantes, que passaram pela nossa história. E diria eu aqui, são 56 anos, não é isso? Estou certo? 56 anos, pelas vidas maravilhosas que passaram e por outras que ainda estão nesta igreja tão amada e tão querida. Então, o apóstolo Paulo diz que dá graças a Deus, ele reconhece que é Deus, e ele diz algo muito especial, queridos. Ele fala assim, veja comigo, na parte final do versículo: por tudo que recordo de vós. Então, recordar tem a ver com passar outra vez pelo coração. Ou seja, ele está rememorando, relembrando momentos especiais vividos naquela comunidade, naquela cidade. É passar de novo pelo coração.
é ter boas lembranças, boas recordações. Eu queria relatar aqui uma experiência pessoal. Enquanto eu dava mais uma olhada na mensagem ontem à noite, eu no quarto solitário, lendo, de repente me vem à mente uma belíssima recordação. Eu me lembrei do tempo em que eu pastoreei a igreja presbiteriana de Vista Alegre, em São Gonçalo. Um bairro onde não havia asfalto. Difícil chegar naquela localidade. O pastor esteve lá pregando. E eu fiquei lembrando de uma cena que marca a minha vida e o meu coração. Quando eu cheguei naquela igreja, irmãos, eram 3 conduções para ir, 3 para voltar. Mas eu cheguei ali, irmãos, e vivi experiências riquíssimas. Dentre elas, essa que eu vou contar para vocês. Ali estava eu, no primeiro dia, nos primeiros dias de culto, e eu costumava levar 2 camisas sociais na minha mochila e 2 gravatas. De manhã eu coloquei a primeira camisa com a gravata e fui para a igreja. Acabou o culto, fui para a casa de um casal, um diácono que hoje é presbítero. E ao chegar naquela casa, meus irmãos, eles me ofereceram um maravilhoso almoço. E depois do almoço eles disseram: pastor, o senhor vai descansar aqui, no quarto que era dos meus filhos, do meu filho e também da minha nora. O senhor vai ficar aqui. Eu falei: meu Deus, eles estão me ofertando o quarto que era do filho deles, a cama que dormiu seu filho. E não para por aí. Quando eu acordei, depois de descansar um pouco, quando eu olho, procurando a minha camisa, vendo as minhas coisas, a minha camisa não estava no lugar que eu havia deixado. E quando eu observo, a camisa estava passada, lavada e passada. Eu falei: eu vou repetir a camisa. Como é que eu vou cometer essa indelicadeza de ir com uma outra camisa? Pus a mesma camisa. Mas depois eu falei: cadê o meu sapato? E como eu falei, o bairro era sem asfalto. E quando eu olho do lado de fora da casa, irmãos, quando eu lembro eu me emociono. Ali estavam os meus sapatos e os sapatos do diácono, lado a lado, engraxados. Mesmo sabendo que da distância entre a casa dele e a igreja, os sapatos já ficariam totalmente empoeirados outra vez. Mas aquela expressão de carinho que me veio ontem, aquela lembrança desse amor recebido, me fez com que eu gravasse uma mensagem de áudio e agradecesse a ele. Depois veio a resposta, depois veio a mensagem dele também. E eu falei: meu pai, são essas experiências, talvez pequeninas. Eu não sei se o seu coração foi tão atingido como o meu foi ontem à noite por uma ação maravilhosa do Espírito Santo, trazendo essas recordações tão maravilhosas. Mas são essas coisas lindas que acontecem na igreja, que acontecem especialmente na igreja, que devem nutrir a nossa esperança, o nosso amor, a nossa força para continuar. E Paulo era esse líder, que era um líder sensível. Ele não tinha dificuldade de mostrar o seu coração, a sua emoção, o seu sentimento. E quando eu olho para o texto outra vez, depois dele falar dessas lembranças tão especiais, o versículo 4 vai nos dizer: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, com todas as minhas orações, em todas as minhas orações. O que eu vejo no versículo de número 4 é que o apóstolo Paulo não era apenas um homem da palavra, ele também era um homem de oração. E pelo que o texto indica a nós, era um homem de oração contínua. Era um homem que intercedia mesmo pela igreja, pelos membros, pelos seus irmãos em Cristo. Era um intercessor. Então, nós já vimos que Paulo não era uma pessoa que eu poderia dizer um líder profissional, um líder distante, um líder que não mostrava o coração, que não se envolvesse com as pessoas. Muito pelo contrário, ele se envolvia com as pessoas. E aqui o texto mostra também que ele era um homem de oração, que ele era um intercessor. E o que eu acho mais lindo de tudo é que ele mantém a alegria apesar de estar encarcerado.
Ele mantém a alegria e o ânimo, apesar das circunstâncias difíceis em que ele estava inserido. Era uma alegria poder orar a Deus e lembrar daquela igreja que era para ele a sua alegria e coroa. Como ontem eu lembrei daquele diácono, hoje presbítero, de sua família e de tantas outras famílias lá de Vista Alegre, que me amaram com tanto carinho, com tanto amor. Se nós perguntássemos hoje ao pastor Miguel de suas experiências aqui, nesses anos todos, eu tenho certeza que ele lembraria de inúmeras experiências gratificantes, maravilhosas, vividas por ele entre vocês aqui. E o texto prossegue nos dizendo, então, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora. Nós presbiterianos cremos numa doutrina que geralmente as pessoas não gostam muito, que é a doutrina da predestinação. Não é isso? Mas eu diria para você que muita gente equivocadamente pensa que aquele que crê na predestinação, ele ensina que as pessoas podem viver uma vida frouxa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas não é assim. Paulo vai ter a convicção de que esses irmãos são salvos, porque esses irmãos mantiveram a constância, a permanência, a perseverança, ou seja, desde o primeiro dia até agora, esses irmãos se mantiveram firmes na fé, produtivos, trabalhando, dedicados, amorosos, operosos. Então Paulo nos diz isso, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aqui vem um detalhe que talvez você não se aperceba. Quando aparece a palavra cooperação aqui no texto, essa palavra tem a ver com parceria. Nós pensamos em comunhão, mas a comunhão de sentar-se com um amigo, tomar um café, coisa que o valha. Mas aqui a ideia vai para além desse nível de comunhão. Aqui fala de uma comunhão de propósito. Quando você está imbuído da mesma ideia, do mesmo pensamento, e você inclusive lança a mão dos seus recursos, de valores financeiros. É isso que ele está dizendo. É como se, de repente, 2 de nós aqui resolvêssemos comprar um barco para empreender na pesca. Ora, o que nós faríamos? Nós trabalharíamos porque o sucesso de um seria o sucesso do outro. E é dessa forma que Paulo está falando aqui. Eu olho para esses irmãos e vejo que desde o primeiro dia eles foram cooperadores. Eles trabalharam com afinco e não desanimaram e não desistiram. E olhando para o texto mais uma vez, o texto diz assim para nós no verso de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu diria para você nesta hora, amado irmão, que Jesus, Deus, que é Deus, ele é o alfa, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que idealizou toda a nossa salvação, mas ele também é aquele que conclui a nossa salvação. Nós aprendemos que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O que significa dizer? Nós já possuímos hoje a salvação. Só que essa salvação, ela ainda não está concretizada, consumada. Nós não a perdemos mais, porque quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas, por outro lado, nós sabemos também que essa salvação ela vai se consumar. E Paulo tinha certeza que aqueles irmãos não eram irmãos com testemunho frágil, fraco. Eles eram irmãos realmente convertidos. Eram pessoas que conheceram Jesus e tiveram a vida transformada. Paulo podia assegurar isso com toda a tranquilidade, porque ele conhecia a vida e a história daqueles irmãos. E quando eu olho para uma igreja como essa aqui, que eu já conheço há tantos anos, e eu olho para alguns rostos que já participaram comigo de alguns eventos
do trabalho masculino, do trabalho feminino, quando eu vejo alguns irmãos assim, abnegados, dedicados, desde o primeiro banco até lá no final, lá no som, eu falo, que bênção. Igreja Presbiteriana do Paraíso, uma igreja abençoada, uma igreja de gente crente, de gente perseverante, de gente que não arreda o pé, de gente que trabalha para Deus com muito amor. E quando eu olho de novo para o texto, eu vejo aqui no versículo de número 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, não apenas de alguns, mas de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está dizendo mais uma vez e utilizando uma linguagem sensível. Paulo está falando de afetos, de sentimento, de valorização, de consideração, de apreço. E isso precisa cada vez mais ser fomentado entre nós como igreja. Nós precisamos reconhecer o outro, amar o outro e entender que o outro, apesar das suas falhas e dificuldades, ele é bênção na nossa vida. Ele é instrumento de Deus para o nosso crescimento. E nós precisamos trazê-los no coração. Trazer a cada um desses irmãos em nosso coração. Talvez você hoje esteja lembrando de alguém que te faz falta, de alguém que foi importante dentro dessa comunidade. Pessoas que vocês amaram, conviveram com elas, foram marcadas pelo testemunho, pela conduta, pela beleza, pela história. Talvez você lembre também de alguns outros que não apenas estão em outra igreja ou que não puderam vir hoje, mas talvez você esteja lembrando também de alguns que já nos deixaram, mas que apesar de terem nos deixado, porque já estão com o Pai Celestial, esses irmãos ainda encontram um lugar em nosso coração, em nossa lembrança. A marca que eles deixaram foram marcas indeléveis, marcas indissipáveis, irmãos caríssimos. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês nesta noite é que nós nos reencontraremos outra vez. Haverá um novo céu e uma nova terra. E nós viveremos para sempre em delícias perpétuas com esses amados que foram antes de nós. Então veja, irmãos, como essa carta ela é marcada pela alegria, pelo sentimento, pela sensibilidade de um homem que, apesar das suas lutas e sofrimentos, ele conseguia ter esperança. E ao olhar para o texto, mais uma vez, eu vejo aqui. O texto diz assim: nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Duas coisas importantes, de maneira bem resumida, eu diria para você. Em primeiro lugar, Paulo era alguém que trazia uma resposta para a defesa do Evangelho. Ele interagia com sábios, doutores, pessoas capazes e inteligentes. Ele era o que nós chamamos de um apologeta. Ele tinha resposta precisa para os questionamentos da sua época e do seu tempo. E o texto diz mais. O texto fala que ele era alguém que confirmava a fé dos irmãos. Ele era alguém que trazia o ensino, o conhecimento, que enraizava, que estabelecia, que dava firmeza ao testemunho e à experiência cristã de seus discípulos. Versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Quando eu olho para o verso 8, uma coisa me chama a atenção. Paulo convida Deus para ser testemunha. É uma forma de oratória para expressar que o que ele estava dizendo era a mais pura verdade. Então ele fala: Deus é minha testemunha daquilo que eu estou falando, do que eu estou dizendo. Eu tenho saudade de vocês, porque vocês foram importantes, vocês marcaram a minha vida, e eu tenho saudade. Então veja que a nossa espiritualidade, ela não é apenas uma engrenagem,
Ela não é apenas uma instituição, é uma instituição, mas é acima de uma instituição. Ou seja, ela fala de vida, de amor, de experiência, de cuidado mútuo, de responsabilidade de um para com o outro. Veja, meus irmãos, como Paulo encarava a sua espiritualidade e como isso alarga a nossa compreensão da vivência espiritual. Nós precisamos viver a nossa fé dessa forma, prezando os irmãos, amando a igreja, reconhecendo aqueles que se afadigam e que se dedicam à obra do Senhor. Eu estava ali em meio ao louvor cantando e eu fiquei pensando, vai chegar um dia que eu não vou poder mais estar, talvez, na igreja. O tempo vai passar, os anos decorrerão, mas eu pensei, gente, enquanto isso não acontecer, eu quero encontrar em Deus força para eu estar sempre na congregação dos santos, louvando a Deus, me alegrando, me encontrando com os meus amigos, com os meus irmãos, e às vezes irmãos de 30, 40, 50 anos, talvez até mais, que cresceram conosco na igreja. E essa força, essa disposição precisa nos acompanhar. E olhando para o texto mais uma vez, versículo de número 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Agora nós veremos Paulo introduzindo uma oração. Ele era um homem de oração, ele fala que orava pela igreja, e agora ele apresenta uma oração a Deus pelos irmãos de Filipos. Ele diz assim para nós, então, olhe para a sua Bíblia, que o vosso amor aumente. E aí eu queria explicar uma coisa a vocês. Todo o crente tem em si o quê? O amor. Não existe um crente que não tenha amor no seu coração, porque todo crente ele foi alcançado pelo amor maravilhoso de Deus, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então todos nós temos amor. E inclusive o amor é uma das virtudes do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 a 23. Mas quando eu olho para isso e vejo que ele fala algo precioso para nós, nós que já somos antigos na fé, ele fala que esse amor não tem limite, ele pode ir crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, ele não tem como parar, ele pode crescer, se desenvolver cada dia e deve se desenvolver cada dia mais. Mas ele diz algo ainda mais especial, ele fala no pleno conhecimento e toda a percepção. Ele está dizendo para mim e para você que esse amor que cresce, ele não pode ser um amor sem entendimento. Deve ser um amor inteligente. Deve ser um amor que passe pela nossa cognição, pela nossa inteligência. Esse amor não é um mero sentimento, aquele sentimento que hoje você tem e amanhã você não tem mais, porque as circunstâncias mudaram. Não, é aquele amor resoluto, é aquele amor decisão, assim como Cristo nos amou até o fim, e amou seus discípulos até o fim. É esse amor que nós precisamos ter. É um amor resoluto, um amor decisão, e não meramente um amor sentimental. O amor bíblico, ele vai para além dos sentimentos. É quando você fala, olha, não vai sofrer alteração. Por mais que eu tenha um embate, por mais que eu tenha um problema, por mais que eu tenha uma discussão, eu vou continuar firme no meu propósito de amar. E eu diria para você, para relações de amizade perdurarem, é necessário ter essa qualidade de amor. Para casamentos terem longa duração, durante toda a vida, é necessário que haja essa qualidade de amor. Não pode ser apenas um mero sentimento. E esse amor que ele está dizendo, o pleno conhecimento, está dizendo que esse amor é um amor inteligente, um amor que leva ao conhecimento, que trabalha conjuntamente com o conhecimento. É como se eu dissesse para vocês hoje, agora, você não pode amar abdicando da sua inteligência.
Você precisa discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Precisa pensar se vale a pena se devotar a uma pessoa ou não se devotar a ela. Há uma causa, se você deve entrar com corpo, alma, coração, mente ou não. Porque em nossos dias, irmãos, eu tenho jovens aqui também, nós temos visto muitas pessoas, em nome do amor, se envolvendo em relações ou situações que não eram merecedoras de tal entrega. Então Paulo está dizendo, olha, o nosso amor tem que ser amor inteligente. O nosso amor tem de crescer e precisa ser um amor inteligente. E quando eu olho para o texto quer mostrar para nós que há a possibilidade do aperfeiçoamento nesse amor. Esse amor pode ser aperfeiçoado no dia a dia da nossa existência. Ele pode ser construído paulatinamente, progressivamente, avançando cada vez mais e propiciando assim felicidade, contentamento, alegria, prazer nas nossas relações. Versículo de número 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele está dizendo que é esse amor, é essa qualidade de vida, e a oração dele visava pedir a Deus que esses irmãos prosseguissem, continuassem, mas continuassem com vida bonita, com um estilo de vida que agradasse a Deus. E ele usa a expressão aqui, irmãos, veja comigo, sinceros. E essa palavra talvez você já saiba, mas nem todos talvez saibam, eu preciso explicar a vocês. Alguns artistas no passado, na época do Novo Testamento, sabe o que eles faziam? Quando eles não eram exímios artistas, escultores, por exemplo, eles faziam as suas obras de arte, mas depois eles mascaravam as imperfeições com cera, tá? Com cera. Mas aqueles grandes artistas que não permitiam que isso acontecesse, as suas obras eram autênticas, elas eram irretocáveis, eram obras de uma beleza incrível. Mas aqueles que cometiam as suas imperfeições ludibriavam muita gente, mas alguns não eram ludibriados, sabe por quê? Porque suas obras não passavam pelo teste do sol. Quando se colocava aquelas peças cheias de imperfeição diante do sol, apareciam o quê? Os defeitos delas. Os defeitos ficavam visíveis. Então, Paulo está dizendo que nós temos que ser sem cera, sem maquiagem. Nós temos que ser autênticos. Nós temos que ser verdadeiros. Por isso, sincero, sem cera. E depois ele diz também, inculpáveis para o dia de Cristo. Como se ele dissesse para nós, nós precisamos chegar naquele dia com uma vida em santidade. E eu vi que uma irmã orou aqui e ela falou sobre santidade. E eu fiquei pensando, palavra que hoje é pouco usada. Preocupação que não se tem tanto hoje. Mas que para Paulo era algo importante. Nós devemos ser autênticos e nós devemos ser sinceros. É essa vida que nós precisamos ter. E para finalizar, meus amados irmãos, o texto vai dizer assim, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça. Quais são os frutos de justiça que vêm à nossa mente? Sabemos que a justiça vem de Deus para nós, através de Cristo. Mas ele está dizendo para mim e para você que existem aquelas virtudes do Espírito Santo que marcam a nossa vida, que são visíveis às pessoas que lidam conosco, pelo jeito da gente ser, pelo nosso estilo de vida. Então ele está dizendo que isso glorifica a Deus, isso exalta a Deus. E ele encerra esse trecho dizendo que tudo isso é mediante Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem torna possível que nós tenhamos uma vida virtuosa. E por fim,
para a glória e louvor de Deus. E por que isso? Porque tudo que você faz, tudo que eu faço, precisa ser para a glória de Deus. Paulo sabia que a sua entrega, que a sua luta, que a sua vida foi gasta no trabalho do Senhor, que ele foi um instrumento da parte de Deus para marcar muitas vidas e para ser marcado também por elas. E nessa experiência tão rica que nós temos no Evangelho, essas cenas, essas imagens, elas não podem ser jamais esquecidas. Todos nós precisamos nutrir a nossa lembrança com bons momentos, com momentos especiais que Deus nos deu a oportunidade de viver.